Olá, vamos demonstrar hoje para que serve a configuração Trabalha com cliente na comanda, que pode ser feita dentro de locais no menu Comandas. Nós vamos acessar aqui no sistema o retaguarda, vamos abrir a engrenagemzinha, vamos em locais, vamos editar o local, escolher a opção Comandas. E nós temos um item aqui, ó, trabalha com clientes na comandas. Vamos marcar como sim. Quando nós fizermos isso, vocês vão observar que nós temos dois cenários. Um na tela do computador. Então eu vou aqui em vender. A primeira coisa que eu tenho que fazer é liberar o caixa para que o sistema aceite essa configuração. Vamos usar o PDV novamente. E vamos abrir comandas. Eu vou aqui abrir uma comanda e vocês vão ver que agora a primeira pergunta que ele vai fazer é trazer uma tela que eu posso pôr observações, que eu posso pôr quem é o cliente, pesquisar um cliente. Então eu vou pôr aqui a comanda 80. Veja, ele já abriu a tela. Essa observação pode servir para várias coisas. Se eu estiver trabalhando com comanda mesmo e não com mesa, né, porque o módulo comanda pode atender mesa e comanda, eu poderia pôr uma observação aqui da mesa em que aquele cliente está sentado. Ou qualquer outra observação que eu achasse importante para aquela comanda. Aqui eu posso informar o número de pessoas, que é para quando eu tenho a conta numa mesa, já saber quantas pessoas tem na mesa. Então muitos clientes deixam essa opção configurada para que isso seja informado e aí ao fechar a conta ele já divida pela quantidade de pessoas na mesa. Eu posso pesquisar um nome aqui, se eu vier aqui digitar um nome, ele já traz o nome do cliente para mim e ele põe aqui embaixo. Se por acaso eu não tiver nenhum nome, eu posso cadastrar um novo nome aqui. Então eu vou pôr um nome aqui, vou pôr o telefone, posso pôr um CPF, isso quando é uma entrada de uma balada, de um bar, são questões que são pertinentes, tá? E vou dar salvar. Feito isso, quando eu lançar um produto nessa comanda ou salvar qualquer lançamento nessa comanda, na minha tela ele já vai aparecer que essa é uma comanda do Paulo e o número de celular dele. Quando eu trabalho na tela do computador, essa função atende a alguns requisitos, como eu já falei, número de pessoas na mesa ou alguma observação que eu acho pertinente e atrela o Paulo a essa comanda. Nós vamos olhar um cenário um pouco diferente. Vamos pensar, por exemplo, que nós estamos trabalhando com um smartphone e aí nós vamos fazer um processo a partir do smartphone. No smartphone, uma necessidade podia ser, por exemplo, um controle de portaria. Então, eu vou acessar aqui o meu smartphone, vou pôr o acesso, já transfiro para a tela para vocês verem. Então, nós vamos agora transferir a tela aqui para vocês verem a tela do smartphone. E vamos abrir aqui a opção do controle na mão. Beleza. Já estou na tela do controle na mão. Vou liberar o caixa aqui para ele assimilar essas configurações também. Vou iniciar o movimento. E vou fazer uma venda no modo comanda. Mas vamos imaginar que eu esteja utilizando o comando aqui para um bar que eu preciso cadastrar o cliente na entrada. Então o que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui a comanda 90, vou criar comanda, e veja, ele já trouxe a tela perguntando para mim quem é o cliente. Se eu já tivesse o cliente cadastrado, eu podia vir aqui e chamar o cliente, que ele vai trazer o cliente aqui embaixo. E aí eu só seleciono o cliente, dou avançar e ele já coloca esse cliente como cliente dessa comanda, porque ele já está cadastrado. Mas imagina que não tenha o cliente cadastrado. Eu clico em cadastrar cliente, vou pôr o nome aqui, vamos pôr aqui um cliente, vou pôr o telefone dela e vamos avançar.
Ele pergunta o número de pessoas, então essa função também poderia ser útil para o modo mesa, e a observação, que se eu estivesse trabalhando no modo comanda com um cliente sentado em algum lugar do restaurante e eu quisesse informar que vai entregar naquele local, também poderia ser interessante. E vou salvar. Quando eu salvo, ele vai para a tela de lançar produtos. Mas eu posso muito bem voltar aqui embaixo no smartphone. Vocês viram que ele abriu a comanda 90 e não lançou produto nenhum nela. Então funciona muito bem para o modo portaria. Eu posso, num outro momento, em algum outro lugar da casa, abrir a comanda 90, pôr um novo pedido e lançar o que eu quisesse lançar nessa comanda. Aí eu dou avançar, salvar, e ele vai fazer o lançamento daquele item na comanda normalmente. Então, como vocês viram, essa é uma função muito importante que pode atender diversos cenários e tem uma série de aplicações específicas. Espero que tenha ajudado. Obrigado.